Oi, o que eu fiz pra você não se ouvirá no rádio, nem vai passar na TV. É um chorinho esse desejo que eu sinto por você. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenemos la posibilidad de tener a Tarantini, que fue un jugador de una trayectoria muy larga en Portugal, con diferentes equipos en todas las categorías. Llegó a jugar competición europea, finales con Río Ave y en la temporada actual ha tenido su primera experiencia como entrenador principal, llegando al ascenso a la Liga 3 con Paredes. Así que sin más dilación, pues presentamos al entrenador. Boa tarde y muchas gracias por su tiempo, que sé que es una persona muy ocupada. Obrigado, José, pelo convite. É um prazer. Acho que já falávamos há muito tempo para termos esta possibilidade e aqui estamos nós para falarmos um bocadinho. Sí, exactamente, es la primera vez que lo entrevisto como entrenador. Lo he entrevistado otras veces como jugador y bueno, sobre todo en el marco de este gran éxito con Paredes. ¿Era el objetivo de la temporada subir a la Liga 3? Sim, olha, eu quando acabei a carreira como jogador no Rio Ave, eu já há muitos anos que eu pensava esta possibilidade de ser treinador. Eu, quando acabei, fui convidado para estar no Famalicão como treinador adjunto. Estive lá duas épocas, não foram inteiras, mas estive duas épocas. E depois houve ali uma altura que estive parado também a refletir um bocadinho sobre aquilo que eram os meus próximos passos e no ano passado arrisquei também. Sei que foi um risco ir para o Campeonato de Portugal porque é a quarta divisão em Portugal, mas tive um feeling, tive um pressentimento que era o projeto certo para mim e é claro que nós queríamos construir uma equipa muito competitiva. O Paredes já era uma equipa com um presidente que dava muita estabilidade também às pessoas que lá estavam. O passado assim o dizia, não é normal um treinador estar 7 anos seguidos num clube e isso aconteceu no Paredes. E portanto, também com a entrada do investidor, do Rui Caetano, e com a entrada também do diretor executivo Rui Pedro, eu senti que era o projeto certo para me lançar como treinador principal. É claro que esta questão dos objetivos, subir, não subir, depende muito da construção das equipas, da própria estrutura do clube, e desde o início havia essa intenção de construirmos uma equipa para lutar pela subida divisão. É claro que era uma coisa muito interna, uma coisa muito nossa, e os resultados foram ditando, foram absorvendo essa ideia e acabámos por conseguir lutar até ao fim por essa subida de divisão. E é claro que é um grande feito porque devolvemos o Paredes à Liga 3. É a segunda presença assim nos últimos anos na Liga 3, mas principalmente para quem não conhece o Paredes tem umas condições físicas de uma equipa de Primeira Liga. Portanto, é claro que o estádio não é grande, mas é um estádio novo, bonito, com os adeptos muito em cima do relvado. Tem um centro de estágio com um relvado natural, dois relvados sintéticos, ou seja, tem condições físicas muito boas. Portanto, isso aliado ao querer, à vontade da própria autarquia e das pessoas, aconteceu este grande feito que foi a subida de divisão. Una de las claves del equipo ha sido la regularidad. Por ejemplo, solo una vez en toda la época perdió 2 veces seguidas. ¿Cómo se logra esa regularidad en un campeonato tan difícil como es el Campeonato de Portugal y más en la zona del norte, donde hay tantísima rivalidad? Sim, aquilo que nós sentíamos era que, dividido em 4 séries, a nossa série era de facto uma série com bastante dura, bastante competitiva das equipas. É claro que essa regularidade que tu falas foi uma chave. Nós só uma única vez não tivemos nos 2 primeiros lugares, que dava direito ao play-off. Mas eu acredito, José, que essas pancadas, essas porradas que eu tanto falo, foram aquelas que nos ajudaram também para depois estarmos mais fortes no play-off. Porque em Portugal o que está a acontecer temos três, não é? Três grandes grupos: os campeonatos profissionais, os campeonatos da federação e depois os distritais, que são das associações.
E há aqui uma diferença grande entre os campeonatos profissionais e da federação, que é, enquanto os campeonatos profissionais disputa-se uma regularidade, como é em qualquer campeonato das Big Five, por exemplo, na Europa, em que o primeiro é campeão, na Liga 3 e no Campeonato de Portugal em Portugal é por playoffs, ou seja, não interessa se ficas em segundo ou em primeiro, não interessa, por exemplo, na Liga 3 se ficas em primeiro ou em quarto, vais disputar um playoff. E o que acontece no Campeonato de Portugal, ao contrário da Liga 3, em que as equipas já estão muito mais niveladas, no Campeonato de Portugal tu tens uma fase regular em que de facto há equipas menos competitivas e depois há ali algumas equipas que se tornam competitivas ao longo do campeonato, mas que acabam por ser 4, 5 equipas mais competitivas, mais fortes, e então há ali um sobe e desce, uma montanha-russa de competitividade e às vezes as equipas perdem um bocadinho a noção do qual é o real valor da equipa. E depois chegamos ali à altura do playoff e são 6 jogos de um nível muito alto, são as melhores equipas da Série A e Série B, neste caso, e depois é um mês e uma semana sempre muito fortes. E então isto para os adeptos é espetacular, mas para quem está dentro das organizações é muito duro. Portanto, é claro que é necessária essa consistência para a fase regular, mas são 2 campeonatos completamente à parte. É a fase regular e depois o playoff. E, e para mim foi a primeira vez que aconteceu. É claro que eu absorvi muita informação de quem já tinha passado, mesmo dos próprios jogadores, de alguns treinadores, e acabamos por conseguir adaptar-nos um bocadinho a este modelo e preparar-nos da melhor forma para atacar na altura o playoff. Sí, en el playoff hay un partido clave, ¿no? Con uno de los equipos más interesantes de la época, como fue el ESA, que estuvo presente en la Taza de Portugal y van a un juego decisivo y ganan 2-5. Eh, prácticamente ya ese partido les daba la subida, pero fue uno de los partidos de la época, ¿verdad? O hay otros partidos que quiera usted destacar? Sim, na fase regular, acho que a partida mais importante para nós foi o jogo em casa com o Tirsense, em que nós ganhámos 1-0 aos 92 minutos e aquilo deu aquele acreditar. É claro que depois houve muito mais jogos, mas na fase regular eu destacava esse. Da fase de playoffs, acho que, claro, que esse jogo é chave porque nós estivemos a perder 2 vezes, conseguimos dar a volta 2 vezes e depois acabar o jogo com aquele 5-2. Mas acho que o jogo, e lembro, por exemplo, o primeiro jogo que para mim das melhores equipas do Campeonato de Portugal, o Vitória de Guimarães, estávamos a ganhar 3-0 aos 45 minutos e deixámos-nos empatar 3-3, 3 golos depois nos descontos na primeira parte e na segunda parte. Mas o jogo, claro, que o Lessa em casa foi claramente um jogo muito importante porque definiu ali um bocadinho também qual era. Ou seja, qual era o nível, já sabíamos, já conhecíamos o Vitória e foi bom ter apanhado o Vitória na primeira jornada, mas o Lessa em casa, naquele resultado 2-0, foi claramente aquele jogo que pôs à prova o que é que o Lessa também tinha, aquilo que nós fizemos um jogo soberbo e a partir daí nós ainda acreditámos mais. Mas a dureza é que esse jogo que estás a falar, José, foi, claro, é chave, mas estão todos jogos-chave na altura do playoff. Tanto é que nós acabámos por ter apenas uma derrota no playoff e ainda tivemos que ir à última jornada para disputar, ou seja, e acabámos com 9 pontos. O Marco acabou com 6 pontos. Mas se o Marco nos tinha ganho no último jogo, acabávamos os dois com 8 pontos, mas o Marco ganhava com vantagem direta. Portanto, o playoff é mesmo muito duro. Eu não sei se em Espanha também assim o é, mas aqui em Portugal é Sí. bastante duro. Es trágico realmente el playoff. Eh, Hemos tenido, bueno, tenemos la suerte de Canal 11 que se ve en España gratuitamente. O sea, podemos ver en España pues mucho campeonato de Portugal, mucha liga. Liga 3, sim. Sí, muy interesante. Hemos podido ver su temporada de debut, pues bastantes jogos. Es un poco lo que eu podía esperar de Tarantini como técnico, ¿no? O sea, realmente para mí no fue una sorpresa este éxito de usted como técnico. ¿Usted esperaba tener este éxito tan pronto en la primera época como entrenador principal?
José, eu já ando-me a preparar para isto desde 2008, quando comecei a tirar o meu primeiro curso. Felizmente, a oportunidade de ter trabalhado no Famalicão possibilitou-me ter, e não sei se estás a par um bocadinho desta questão dos graus em Portugal, da dificuldade que é entrar nos cursos, mas eu ter a oportunidade de trabalhar no Famalicão possibilitou-me tirar o EFA Pro, o nível máximo. E neste momento eu fui um treinador com o EFA Pro na quarta divisão portuguesa. Portanto, para mim foi um privilégio, mas eu acredito que para mim também foi um risco muito grande ter começado num nível tão baixo, mas pá, o futebol é assim, às vezes as oportunidades aparecem desta forma, e eu já há muitos anos atrás falava que eu como jogador também vim de baixo, também sei o que é jogar os campeonatos inferiores. Aquilo que eu tinha feito também, uma trajetória de baixo para cima, até ao Rio Ave, 13 anos na Primeira Liga, está sou o 42º jogador português com mais jogos na Primeira Liga. Eu também pensava eu que a oportunidade podia ter aparecido de outra forma, se calhar num campeonato, numa equipa num nível superior, mas não aconteceu. Também face também, se calhar, ao que foi o contexto todo. Um, o futebol é assim, eu eu costumo dizer que o futebol é muito injusto, mas comigo o futebol tem sido sempre muito justo. Portanto, aquilo que eu acredito é no meu trabalho, naquilo que eu faço, nos pilares da educação, da formação que eu tenho, de todo o trajeto que eu fiz. Sou uma pessoa com uma personalidade muito consistente, gosto de dar passos bastante consistentes, assim o fez na minha carreira, e como treinador vai ser da mesma forma. Portanto, é claro que o futebol muitas vezes é o momento. Neste momento, acabamos de subir o Paredes, mas sei que amanhã, se perder, o futebol também é capaz de ser duro e mudar o rumo. Mas eu acredito muito no trabalho, acredito muito naquilo que eu faço, na equipa que vou construindo também à minha volta. Porque há uma coisa que eu tenho a certeza: eu quero chegar mais alto do que cheguei como jogador, a nível superiores. Esta é a minha intenção, esta é a minha ambição. Agora, se vai acontecer ou não, nunca saberemos prever aqui o futuro, mas que tenho uma ambição muito grande de chegar lá em cima, tenho, mas sempre fazendo os passos. E eu olho muito também para alguns exemplos de carreiras de pessoas, treinadores neste caso, que têm feito trajetórias muito sólidas, e não é por acaso que provavelmente eu devo ser também um dos especialistas em Portugal na área das transições de carreira, desenvolvimento de carreiras. Portanto tenho que aproveitar também esse know-how que tenho para também usar na minha gestão da minha carreira. Llegar más alto que a lo que llegó como jugador, o sea, mucha experiencia en primera división, participaciones en Europa, ha jugado finales, como decía en la introducción. Eh, pero el próximo paso será igualmente en la Liga 3 o está abierto a propuestas en niveles superiores. Não, eu quando cheguei a Paredes, eu assinei um contrato de 2 anos. Portanto, eu neste momento sou treinador do Paredes e estou a preparar tudo para a Liga 3. Mas o futebol está sempre a mudar e pode acontecer muitas coisas, mas neste momento o meu foco está no Paredes, e construir uma equipa competitiva para lutar por uma tranquilidade na Liga 3. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguiremos de cerca la época próxima todavía más fácil con Canal 11, o sea que da mucho Sim, 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 sim. de Liga 3 y nada, muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte. Parabéns aí pelo trabalho que tens desenvolvido, José, também. Um abraço.